Bom, a última pergunta é essa. Por que um apocalipse no final de tudo? Porque o que eu quero dizer é o seguinte. João já estava lá, já estava escrevendo ali, já era bispo, já estava no seu exílio, e aí ele vai escrever um apocalipse. Estou querendo aqui dar uma provocada, mas eu entenderia um apocalipse para falar do Messias, mas o Messias já veio, e aí agora vai vir um apocalipse, e aí se usa, depois de ter passado a língua hebraica, o aramaico, o grego, Paulo já estava ali quase já no latim, Paulo não, João, e aí ele decide escrever com estilo de linguagem apocalíptica judaica. Por que um apocalipse no final de tudo? A gente tem que entender qual que é o objetivo desse gênero literário que a gente chama de apocalipse. Apocalipse é um gênero revelatório, aliás, a própria palavra apocalipse significa revelar, revelar algo oculto ou descortinar alguma coisa, que no contexto do judaísmo, né, antes de Jesus, era um tipo de literatura, alguns deles inspirados, porque nós temos literatura apocalíptica em Daniel, em Ezequiel, nos profetas menores, aonde Deus revela ao seu povo aspectos daquilo que pode eventualmente acontecer no futuro e como o povo deveria se preparar a isso, especificamente relacionado a grandes dificuldades, a grandes tribulações e a grandes crises que os judeus naquela época poderiam passar. Eu acho que, além da imagem bonita de nós vermos a Bíblia terminar com novos céus e nova terra, que é um paralelismo muito interessante da forma como a Bíblia começa, porque Deus cria os céus e a terra, e nós vamos estar em novos céus e nova terra, ou seja, na nova criação, João está com uma visão de Jesus que é a resposta daquilo que está acontecendo e começando a acontecer já no seu tempo. Até a época de Paulo, né, dos apóstolos mais anteriores, nós não vemos uma perseguição sistematizada do cristianismo. Em nenhum lugar do Antigo Testamento nós vemos o Império Romano perseguindo o crente. Isso vai acontecer mais com Nero a partir de meados da década de 60 depois de Cristo. E Nero faz toda aquela algazarra toda, aquela sacanagem, Paulo e Pedro são mortos nessa leva toda, e aí começam efetivamente as grandes perseguições e as perseguições sistematicamente planejadas pelo Império Romano. Então era uma política imperial do governo exterminar os cristãos, porque os cristãos, eles têm uma forma de pensar a realidade muito diversa e muito diferente daquilo que o Império Romano ele apregoava como uma realidade, ou seja, os cristãos não se dobram a César, porque os cristãos têm um imperador supremo a César, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Kyrios, é o Senhor Jesus Cristo, e na sua visão gloriosa, João tem a visão do fim do mundo, mas esse não é o âmago principal de Apocalipse. O âmago principal de Apocalipse é inspirar a esperança dos crentes que estão vivendo em situações difíceis, onde para professar a fé cristã eles têm que colocar à disposição o próprio pescoço. Então, para os cristãos que estão na ameaça de morrer todos os dias porque eles estão professando a fé em Cristo e não capitulando em favor de César, qual é a visão que Jesus tem a oferecer para esses cristãos? E qual que é a esperança que move o dia a dia desses cristãos que estão vivendo dentro de um momento de terror e que faz com que eles possam permanecer firmes mesmo diante das ameaças mais terríveis de morte, olhando para Jesus, o Cordeiro sentado no trono, aquele que tem os cabelos mais alvos do que a neve, aquele em cujos olhos há chamas de fogo, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa visão é uma visão que foi dada a João, e para que João pudesse escrever e publicar as 7 igrejas da Ásia Menor, para que essas 7 igrejas pudessem ter a noção clara de que haveria tempos muito difíceis, o cristianismo seria extensivamente perseguido, mas que o Cristo da igreja não os abandonaria. Pelo contrário, garantiria a herança deles, mesmo que se no meio do caminho eles tombassem por causa da perseguição. Às vezes eu acho que a nossa leitura de Apocalipse está muito nos pormenores e não no seu intento principal. A gente gasta muito tempo falando sobre se Apocalipse deve ser interpretado dentro da matriz milenista, pré-milenista, pós-milenista, mesotribulacional. Tem um monte de termo, mas só que a gente se esquece que o livro de Apocalipse foi fundamental para que aqueles cristãos pudessem
pudessem permanecer firmes na fé em Jesus, mesmo com a espada do imperador romano nos seus pescoços, mesmo vendo filhos seus sendo dilacerados nas grandes arenas romanas, mesmo tendo a sua carne incendiada, mesmo tendo sua filha, a sua esposa, os seus irmãos crucificados, o que faz com que o crente não desista de Jesus, mesmo tendo na sua frente a pior visão que pode haver, que é a morte dos seus queridos? O que faz o cristão manter firme no evangelho, mesmo ele perdendo aquilo que de mais importante existe, que é a sua própria vida? É porque há uma perspectiva de algo maior, melhor, eterno, que é justamente aquilo que João nos apresenta: vi novos céus e nova terra, a nova Jerusalém descendo do céu à terra como noiva ataviada, há um lugar onde Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas, onde a morte não vai ter mais domínio, onde o pecado não vai entrar, onde nós reinaremos com Ele para todo sempre. É essa forma de esperança em meio às tribulações que a Bíblia, ela termina. E não termina de forma com ponto final, mas ela joga, né, a nossa visão para o final derradeiro lá na frente, que ainda não aconteceu. Nós estamos, então, no limbo entre a primeira e a segunda vinda, sofrendo, cada qual ao seu tempo, as crises, perseguições, mas o mais importante é: qual é a esperança que Apocalipse quer nos revelar para nos manter firmes, para que possamos entrar finalmente no descanso que Jesus nos prometeu conceder? Cara, isso é muito forte, né, cara? Uma pergunta que eu quero fazer é se você tem um palpite, de novo na linguagem apocalíptica. Porque se você for falar dos fins dos tempos, principalmente os últimos capítulos de Apocalipse, Jesus falou dos fins dos tempos e não usou a linguagem. Paulo falou e não usou a linguagem. Não precisa se falar em códigos ou da versão Apocalipse para fazer. A gente sabe que esse estilo de linguagem ganhou força no segundo templo, ali naquele período e tudo mais. Então, assim, quando a gente estava na ditadura, quando tinha todas as censuras, os músicos, principalmente eu gosto muito do Chico Buarque, eles escreviam em códigos para que passasse, mas chegasse a mensagem. Você acha que a linguagem apocalíptica, quando o romano lia, tinha dragão, tinha monstro, mano, isso aqui, mano, é HQ, velho. Pode passar. Se velho ficou gaga. Você acha que tem um pouco disso? Não. Qual que é o seu palpite? Por que João usou esse estilo de linguagem se ele não usou em nenhum outro texto dele? Pois é, que pergunta interessante, né? Porque se a gente dependesse só de Jesus e de Paulo para termos a nossa escatologia, ia ser uma escatologia simples e sem graça, não é verdade? Então se verá o Filho do Homem, pum, aconteceu, né? Jesus Cristo vai vir. Nós como presbiteriano, a gente é mais ou menos isso. Mas isso deixa para conversar depois da minha ordenação. Mas eu acho que tem esse aspecto do uso de imagens para aguçar a percepção daqueles que estão dentro da minoria cristã, para que eles possam ter uma imagem, né, para que eles possam povoar a imagem deles com as coisas de Deus, com as coisas transcendentes, com a imagem do Cristo vitorioso, do Cordeiro. E também tem a questão de você usar o símbolo como um certo tipo de denúncia, né, bem feita, às vezes imperceptível, coisa que passaria pelo crivo do censor no tempo da ditadura, mas que depois que passa, todo mundo percebe que é sobre a ditadura que está sendo escrito a determinada música que se passou pelo crivo da ditadura. E é isso mais ou menos que acontece em Apocalipse, porque em Apocalipse o nome do imperador não é citado. Poderia ser citado, mas não é. Não é, mas a gente sabe que é. Né? A gente sabe que é. É a minha última pergunta que eu vou fazer para você, que na verdade que é o seguinte: a gente criou, e eu quero entender qual é o seu pensamento, criou-se, sem muito estudo, estou falando na teologia popular, que Apocalipse é uma coisa totalmente para o fim dos tempos. E ela tem uma revelação dos fins dos tempos, mas a gente sabe, quando a gente vai estudar o estilo de linguagem, como você mesmo está falando, é uma denúncia do imperador de Roma. Só que em vez de chamar de Roma, vamos chamar de Babilônia. E aí vai outras coisas. Então, você quando você percebe isso, você fala, opa, eu estou olhando todos os textos de Apocalipse que tem já desde o período interbíblico e ali no primeiro, segundo século.
mas parece assim, uma grande porcentagem, eu não saberia dizer quanto, é histórico, é ali. Não quer dizer que a gente não pode tirar lições, como a gente tira lições da carta, que é totalmente situacional, ad hoc, de Paulo. A gente também pode. Então, o pessoal pensa assim, não, se você interpreta Apocalipse histórico, se o anticristo, vou ser polêmico. Eu lembro que eu tinha um professor que ele tinha televisão e falou, no final do nosso curso de Apocalipse eu vou dar o nome do anticristo. Aí a gente, caraca, mano, não sei o quê. Na época é o Butch, não sei o quê, eu não lembro, faz tempo. Hoje eu teria outros nomes, mas e aí ele deu o nome do imperador lá da época ali, e aí ele vai explicando por quê. Então, aí as pessoas falam, mas se o anticristo, que a gente adora achar que é a besta ou alguma coisa assim, é uma figura histórica, então não tem valor. Lógico que como não tem valor, e aí você vai ver que João na carta vai falar de mais de um anticristo, né? Assim como você falou lá que tinha mais de um Messias, anticristo tinha uma pá. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Sobre a interpretação? Onde a gente coloca Apocalipse? Eu acho que Apocalipse a gente tem que ter os dois pés muito bem firmes. Um na história, que é a história da igreja do momento, e outro na perspectiva futura, porque sem história não tem futuro, porque nós estamos falando de uma progressão. Então, pelo menos na primeira parte de Apocalipse, que envolve as 7 cartas, e as 7 cartas são cartas enviadas a igrejas vivendo situações historicamente verificáveis, arqueologicamente comprováveis, nós estamos falando de cristãos que, no momento em que João estava vendo e contemplando aquela imagem, aquela visão celestial, e escrevendo seu Apocalipse, estavam efetivamente morrendo por causa de Cristo. E é baseado na experiência presente desses cristãos que se pode falar na expectativa e na esperança futura do que esses cristãos poderiam aguardar, mesmo passando por aquele perrengue todo, por dificuldade e por risco de morte. A segunda parte do Apocalipse efetivamente vai tratar sobre o juízo de Cristo, né? O Cristo vitorioso sobre todas as coisas, mas também como uma forma de denunciar a fragilidade do Império Humano, a fragilidade do Império Romano, a fragilidade do sistema humano e como esse sistema humano, diante de um piscar de olhos do Cordeiro Vitorioso, cai, porque não se sustenta, porque é um sistema demoníaco, é um sistema materialista, é um sistema que está longe de Deus e que não tem todo o poder. O único que tem todo o poder é Cristo assentado sobre o trono. Então, muito provavelmente, e essa é a minha convicção, quando os cristãos liam as 7 cartas, eles se viam naquelas 7 cartas, e quando os cristãos liam a parte mais escatológica, eles também se viam lá, viam que o Cristo, a quem eles depositaram toda a confiança, era digno de confiança muito maior do que aquilo que eles poderiam esperar do César romano e que valeria a pena morrer nas mãos do César para ter a sua vida ressuscitada nas mãos do verdadeiro rei imperador de todas as coisas. Então, nem tanto para um lado, nem tanto para outro. Nós devemos trazer esses extremos, né, mais para o centro, analisando Apocalipse como um documento histórico, falando de crentes históricos, e por conseguinte, nós nos encontramos lá, porque a experiência dos nossos antepassados na nossa fé é a nossa experiência de hoje. Nós também somos perseguidos, muitos irmãos hoje perdem ainda a vida por causa de Jesus. Por que eles perdem a vida por causa de Jesus? No nosso conforto aqui, no Brasil, onde tudo é livre, falar do evangelho é livre, falar porcaria é livre, a gente não entende bem. Mas e para os caras que estão morrendo na mão do Estado Islâmico? Por que eles entregam o pescoço? É porque eles têm um vislumbre apocalíptico do Cristo que reina sobre todas as coisas e que é poderoso para lhes restaurar a vida e para ressuscitar no último dia. Então, um pé no presente, um pé na história, um olho no futuro, aonde tudo vai terminar.